Well, first of all, thank you for the introduction. Thank you for being here. My name is Christine Coe. I'm the Chief Marketing Officer for ABC Fitness. We're the parent company for ABC Evo, which many of you are using today. I have been in the fitness industry or technology industry for over 20 years, fitness specifically for the last 4. So I'm super excited to be here with you today and specifically focusing on Brazil and the Latin American market. But with that, I am not the star here. These folks here are the star of the show this afternoon, so I am going to pass it over to them and let them introduce yourself. So I'm going to start with Diogo. Oh, okay. I'm behind me. I'm Diogo. I'm the COO of SmartFit, and it's a pleasure to be here. É melhor falar em português, né? Jogar sorry. Corona. Não, o Diogo está achando que está nos Estados Unidos. Mas tudo bem. O Diogo é o CEO da Smart e eu sou o cara que está quase saindo da operação. Jogar Corona, presidente dentro da empresa. Oi, pessoal. Eu sou o Henrique Ferrari, CEO da Mormon My Fitness, uma rede de franquias de estúdios de treinamento integrado. Boa tarde, pessoal. Eu sou Felipe Castro, sou CEO e fundador da TechFit Brasil. Everybody's introduced themselves. Thank you. They were adjusting my microphone. Okay, we're going to get started. Today is going to be very much informative and dialogue between the 5 of us. So thank you again for being here. I'm so excited. So let's jump ahead. Sorry. Before I jump in on the data, please join us in the conversation by scanning the QR code and join the group on WhatsApp. Before we get started, first I'm going to ask you a quick question. How are you understanding your membership here today? Meaning, who's coming to your gym, who is joining, who's buying membership, what's your community like? How are you looking for that information? Is it because you're doing your own research? You're not really doing any of that right now? Are you working with research partners? Or you don't even really think about it? Or maybe you're working with partners like ABC Evo to provide more information. So just wanted to make sure that you kind of think about how you're approaching your membership first and foremost here today. Okay, so with that, let's jump right in. First, I'll share a couple of insights that we've done in the last year. So this is just to give you a little bit of history. Coming out of the pandemic, we really wanted to understand how the fitness consumers have changed, right? During the pandemic, at least in the United States, everybody said the gym is dead. I fundamentally believe that was incorrect, because I have been a gym member since I was 16, and I believe in the power of fitness. And so coming out of the pandemic, we wanted to go and understand what is the new mindset of a consumer when they're thinking about whether they're starting a fitness journey, continue their fitness journey, or maybe some new options that they're exploring. So we went out and interviewed a big consumer survey, understanding about 2,000 or so US consumers, so big enough of a sample size to try and understand what makes them tick. And here's some results that I want to share with you today. So, who are the new fitness consumers after the pandemic? There are 4 new fitness personas that are actively looking for your service today. Okay? There are 4 different types that we've explored. Now, the first one, you'll see the x-axis actually is the amount of money they're willing to spend. And the vertical axis tells you how often they're willing to come to the gym. So I'm going to start at the top left-hand side. It's called the lifers, the routine lifers, meaning these are the people who are already coming back to the gym. They're more than 3 times a week, but they're a little bit older. These people who have been in the gym, like myself, all their lives, they're continue to come back, and they're spending
63% of them are spending, this is US dollars, $25 or more. You move to the right is what we call the wellness lovers. These are the people who are all in when it comes to fitness and wellness. They're in your gyms. They're signing up for Pilates. They're doing yoga. They're doing outside running. They're doing hiking. They're doing everything they can because they have put wellness and fitness as a top priority in their life. And they're willing to spend up to $120 a month on fitness and wellness. Again, in the United States. At the bottom, you'll see is what we call the fitness explorers. These are the people who are maybe new to fitness. They're open to different options. And they're looking for different options and different modalities out there. So this week, it may be CrossFit. Next week, it may be just going to the gym. Maybe the third week, I am interested in dancing and Zumba, right? So I heard Robert and Peter talk about, just new ways of consuming. Don't make any assumptions. Use data to help you drive decisions. So fitness explorers, again, willing to spend a lot of dollars on fitness and wellness. And the last persona, again, is the casual consumers. These are the people who are training because they have a specific goal. I have a wedding coming up. I want to get fit. I have just been injured from playing sports. I need to get better. So they have very specific goals and target in mind. So, and again, because there's a specific goal, they're willing to spend money. Again, more than 27% are willing to spend more than $25 a month, again, US dollars, on fitness and wellness. Okay, so unlike, again, historical assumptions in the United States in the past, people thought $20, which is what a Planet Fitness charges their members. In fact, consumers are willing to pay more for wellness and fitness, right? Not a bad thing for all of us, isn't it? That consumers are willing to pay more. So with that, who are they then? All right, so routine lifers, you'll see, typically older. All right, again, they've been in the fitness gym. They're usually 66 years or older. Right? And they've been training, they've been working out, they keep coming back. Wellness lovers, fitness explorers, and casual consumers are all the Gen Zers, 25 to 39. Willing to spend money, willing to explore, and also with the disposable income, because they're working, to use towards fitness and wellness. Okay? So with that, I'm going to pause here. There's a lot of data points we just talked about, so I'm eager to get the panel's perspective. This is obviously United States information. Maybe I'll start with Felipe. How do you think this applies for Brazil or the Latin American market? Is this consistent? Is it different? What do you think? Eu acho que assim, é uma forma de você fazer o cluster em personas, bem interessante, onde você consegue dividir de forma fácil, para desenvolver depois estratégias de marketing e botar na operação também. Mas, obviamente, o Brasil e a América Latina vão ter números de purchasing power diferentes e idade. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que é uma forma que deve ser aplicada a pesquisa aqui. Mas, no meu caso, por exemplo, a TechFit é um público bem específico, né, onde a gente trabalha com um pessoal de 40 a 60 anos sedentário. Isso, por exemplo, a gente não vê aqui nessa pesquisa, né? E para mim, pelo menos no meu business, é um oceano azul de oportunidades. Mas de qualquer forma, acho que assim, e tem países, por exemplo, que você pega, Colômbia, né? Eu tive a oportunidade de morar 7 anos na Colômbia. São países que o desenvolvimento da indústria fitness não é como o Brasil ou como o México. Então, o uso dessas pessoas nas academias também vai ser diferente, porque a indústria não está tão desenvolvida quanto, né? Mas o Brasil aqui, provavelmente você vai ver, como nos Estados Unidos, que você comentou, que o explorador fitness e o amante wellness, esse pessoal predominantemente vai estar no estúdio também, né? Que é o que acontece nos Estados Unidos e provavelmente vai acontecer aqui. Mas estou curioso para ver os resultados aí ano que vem. Absolutely. Diogo, what do you think? Again, SmartFit has, the group has different models, right? You have a high value, low price. We also have a luxury brand. How does this work in your membership? Então, a gente tem várias marcas e propostas diferentes e consumidores muito diferentes, né? Quando a gente fala dos Estados Unidos, tem 16% da população que faz academia, porque
basicamente pela renda disponível. A gente sabe, a gente viu com a pandemia que a primeira coisa que o cara corta é a academia. Então, os itens básicos, o cara não deixa de comer, não deixa de fazer as coisas, mas perdeu dinheiro na hora, ele corta a academia. Então, a gente vê que para o Brasil, por exemplo, subir dos 4%, 5%, ou América Latina, que é muito semelhante aos outros países, precisa ter renda disponível. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem modalidades que são mais caras de ser entregues como serviço. Então, estúdios, eles são naturalmente mais caros. Por quê? Porque a experiência depende muito do ser humano. A gente fala um pouco da TechFit ou Mormai, precisa de funcionário, então é mais caro e a entrega é mais cara também. Então, as pessoas precisam e estão dispostas a gastar mais. Eu acho que tem uma influência na pesquisa também de as pessoas saberem que custa mais caro poder fazer mais modalidades. Então, a pessoa que quer fazer mais coisas e quer explorar, ela está disposta a pagar mais também porque ela sabe que é mais cara. Então, eu acho que a pesquisa também tem uma retroalimentação do que as pessoas sabem que funciona também. Yeah. So before I jump to Enrico, let me share then, you brought up a really good point about the different types of fitness that's out there. So I did want to show this to the audience as well. When we think about the breakout of the different 4 personas, for example, wellness lover, 35% of them are more likely to be a member of a gym or subscribe to a studio for services. And you could also see that they're also more likely to join both in terms of studio as well as a traditional gym. So Enrico, we talked a little bit earlier about, how there are different functional training, different modalities people are looking for. How do you look at the different personas and ultimately, the different Gen Zers that may be coming to your business, or how do you look at those? Sim. Eu vou falar um pouquinho daquela comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, Yes, na minha please. visão. Tu tira tá um pouco lento o retorno aqui para mim. É um diagnóstico meu, né? Olhando um pouco o mercado lá fora, meu diagnóstico era o dinheiro fora do Brasil é muito barato. Né, o leasing, o investimento em infraestrutura no mercado americano é muito mais barato do que no Brasil. E o serviço lá é caro e, em média, nós discutimos que é um serviço que é ruim, em média. Quando a gente vem para o Brasil, a gente vem para uma realidade completamente diferente. A gente vem para um lugar onde o dinheiro é caro, então a gente já paga muitos produtos importados, os leasings, financiamentos são muito caros, e o serviço, em média, no Brasil é muito bom. Né? E a gente tem uma diferença de personas, que é o americano e o europeu, eles são mais independentes para o treinamento físico. Normalmente, eles vieram de uma universidade, eles treinaram em algum grupo, eles fizeram parte de algum time. Historicamente, eles navegaram no mundo que, a gente veio de jogar futebol na rua. A educação física do colégio era algo muito simples. Então, a gente não tem nem memória, nem muito histórico. Quem não fez parte de algum clube ou de algum time específico, não está na nossa origem. Então, quando a gente vê essa diferença, eu olho para o Brasil, um lugar onde as pessoas são mais dependentes e o serviço é melhor. Então, naturalmente, eu vejo que a gente tem uma vocação mais para entregar serviço. O que me surpreendeu essa pesquisa do mercado americano é essa abertura deles agora a consumir mais serviço. Isso já vê, a yoga lá atrás, ela fez essa revolução, mas agora não é mais yoga, já começou academias com serviço maior, ticket médio subindo, e isso mostra um pouco mais de, o americano, a palavra não é fragilizado, mas um pouco mais apto a ser assistido, que eu acho que no Brasil a gente está mais acostumado a ser assistido. E aí é que eu acho que vem as oportunidades, não estamos falando aqui, né, do que é certo ou de errado, né? Estamos falando de nichos, de oportunidades. Né? E esse no Brasil, no nosso caso, a gente trabalha com pessoas na média 40 anos, mas 25% acima de 55 anos. Mas nenhum deles gosta de ser chamado de terceira idade, todos eles gostam de esporte, todos eles estão com 50, 60, mas estão queimados do sol, louco para treinar, mas querem um ambiente diferente. Então, no nosso nicho, a gente tem recebido muito esse nicho de cliente, né? Yeah. Edgar, you've been at the beginning
of fitness industry here in Brazil. Just curious to get your perspective. How have you seen the fitness consumer evolved, and where do you see it going? Eu acho que tem um desafio muito grande de você trazer gente para a academia de idade, né? Eu usava dizer para os meus professores, assim, por que nós não vamos trazer a turma de 50, 60, isso há 20 anos atrás? Eu perguntava para o professor, você consegue fazer teu pai treinar? Ele falou, não. Então, se nem o teu pai você consegue convencer, eu acho que o ambiente de academia é um ambiente agressivo, né? Recepção, todo mundo treinando. Né? Para o cara ir a primeira vez, acho que a turma cresceu dentro da academia. Então, eu estou falando esse raciocínio dizendo assim, se você for olhar hoje, né, quem está com 50, 40, 50, 60, esse cara começou fazendo academia com 20, 25, 30, criou esse hábito e lá está, quer dizer, aquilo não é agressivo para ele. Então, olhando para a pesquisa, eu acho que o rotineiro, que é o mais de 66 anos de idade, nos Estados Unidos é ok, geração Jane Fonda, a turma começou 20, 30 anos antes da gente, então tem cara de 60, de 70, de 80, porque a academia faz parte do universo dele, do hábito dele, aquilo não é agressivo, é aquele monte de peso, o cara levantando peso livre, batendo peso no chão, faz parte, isso aqui é legal. Mas quem está com 60, 65, fala, vamos uma primeira vez à academia, não vai. Como a gente começou depois, o rotineiro no Brasil é uma aves rara, né? Não existe muito, né? Pode procurar, eu sou um, mas não tem muitos, não. Então, acho que esse não é um perfil, um tipo da pesquisa da McKinsey que no Brasil está presente, né? Os outros três, a gente enxerga bem isso. Eu acho que a indústria evoluiu de uma coisa que era normal nos Estados Unidos, amadora, para depois começar a se profissionalizar, né, ter processos, né? Quando você começa a incorporar processos, você consegue fazer entregas mais consistentes, não? Então, um bom software de gestão, né, bons processos, vamos dizer, treinamento, está aí o Akial, que trouxe Body System, então, aquela aula que era feita para um professor em cima da perna, vou preparar a aula daqui a 5 minutos para poder dar aula, eu falei, não, cara, ninguém vai preparar uma aula em 5 minutos, você não é gênio. Então, o que você faz? Você vem com a aula preparada, porque isso aqui é uma ferramenta para o sujeito atingir um objetivo, né? E isso foi, né, permeando para o mercado, né? Você entrar numa Smart hoje, entrar nos estúdios nossos, ninguém vai fazer uma aula em cima da hora, é tudo com um processo estruturado, o sujeito faz aquilo que está combinado fazer para atingir um resultado. Com essa profissionalização, você traz mais confiança para o mercado. Então, esses outros três tipos, né, tem coisas muito parecidas, né? O sujeito que gosta mais, vamos dizer, de estúdio, de treino em estúdio, né, que é o amante, quer experimentar coisas diferentes, a gente vê esses tipos. Agora, o primeiro tipo, acho que daqui a uns 10 anos nós vamos ter eles na academia. And maybe sooner than that, I hope. We continue to see that. So with that, let me jump to the next data point and for the panel to share their insight. So Ashley, this is a question that, let me go ahead. So when we asked these consumers, where would you place value? Meaning, how would you willing to spend more money? And so there are 4 components to a formula. We call it the sweatisfaction. You get sweat and you get satisfied, right? So there are 4 components. They are how clean is your facility, right? Your facility organization, product quality, meaning what kind of equipment do you have, your service quality, your ability to answer calls or emails or questions. And then there's also the emotional quality, meaning how they feel about your gym or how they feel about your business. Because what happens is when time and money is the same, where would they place the different importance? So with that, I believe the WhatsApp group, can we maybe put the poll up, which is, from your perspective, which are the 4 value proposition, whether that's facility, product, service, or emotion? Which one do you think is most important? Go ahead and vote. I think the WhatsApp group is hopefully showing the poll. Let me bring it up. Yes, okay. Yep. So make sure everybody votes. I would love to see your response. So, I see some live answers, which is great. I see it. Service quality is jumping up first. People are commenting. So it's a service and emotion that's kind of struggling right now. So
please continue to vote. I hate to spoil you with the answer as you continue to vote. Okay, I'm going to jump. Right now, the winner is service quality. So let me give you the answer, at least from a United States perspective. Here are the top 5 value propositions, again, the members recognize as the most important to them. In a traditional gym, number 1 is actually providing a upbeat and a welcoming environment. It's an emotional connection. Second is your brand, your business has a very strong and positive reputation, meaning I can associate with what you provide. Number 3 is updated equipment, having equipment that I like and have to be able to use. Number 4 is having a comfortable and a safe environment. Number 5 is having a clean locker room. All right. For the fitness training studio, these are the high intensity training, like a Barry boot camp, and actually very much of Enrico's business where you have high intensive training, but in a small group environment. Number 1, creating a very friendly and welcoming setting, having an updated new equipment, having a confidence and trust in the people I'm working with, my trainer, my coach. Number 4, having good air ventilation. So if I'm sweating, right, I'm not sweating on top of somebody else. And of course, having different variety of equipment. Last is the group exercise. So group exercise is Pilates, yoga, dance, spin, right? Number 1, feeling belong. I am part of who they are. Number 2, being motivational and inspire me to do something better than myself. Number 3, having always available equipment, right? Is there always an empty mat space? Do I have a cycle that's open? Do I have a reformer that's available for me to use? Number 4 is having high energy and make it fun for them. And number 5 is keeping them informed of what's going on in the organization. So let me pause. There's a lot of really interesting insight here. So I'm going to jump right in. I'm going to start with Enrico, just because we talked a lot about the connection. What did you think of the top 5 criteria from the different personas and the different environment here? Eu vou falar um pouco de onde eu venho, né? Como eu vindo muito do mercado de Pilates, eu percebi que existia um público no Brasil que estava pagando por uma personalização, por um treino mais caro, mas por uma personalização do treino, por um olhar individual e por uma perspectiva de acolhimento. Muitos professores de Pilates, né, foram quase psicólogos assim de todos eles. Só que a questão é que é um mercado onde o Pilates é uma linha de trabalho e falta talvez alguma animação. Então o Pilates estava passando, se a pessoa não estava passando com um sofrimento ou uma dor muito perene, a retenção dela, a pessoa cansa em algum processo. O que a gente notou é que existiam pessoas que talvez gostariam daquele modelo do Pilates, mas que isso poderia ser entregue num ambiente um pouco maior, com um pouco mais de diversidade, com equipamentos, com cardio, com esse tipo de coisa. Então, quando a gente olha na primeira linha ali, a gente vê que tem um mercado muito grande de pessoas que levam o acolhimento e a individualização muito forte. Né? Então, de novo, um pedaço, nós estamos falando aqui de frações. E, de fato, na minha cabeça existe com muita clareza, tanto que, mais uma vez eu repito, o Pilates no Brasil é o maior mercado do mundo. Pô, tem alguma resposta nisso? Tem algum sinal disso? Né? São quase mais de 40 mil estúdios. Então, existem pessoas que estão dispostas a pagar um ticket médio alto para receber um acolhimento e uma individualização do treino. Né? E aí, Edgar, isso é um desafio enorme, né? Porque no final envolve as pessoas. Quando a gente está no mundo de investimento, como que eu contrato alguém e direciono ela para ter esse nível? E aí é o desafio de trabalhar nesse setor. Mas existe muita gente hoje no mercado, e falo isso com toda a convicção, que leva muito a sério a questão de pertencimento e inclusão, e isso não quer dizer tribo, são coisas distintas. Fazer parte de uma tribo é uma coisa, estar incluso e pertencimento é outra coisa, é o que está olhando para as necessidades dela e para o que ela gostaria de fazer. I love that.
other folks want to jump in, Diogo, what do you think of like this emotional connection being at the top of their value? Do you see the same thing in Brazil or Latin America? Sim, a gente... É que para mim, a minha leitura é que os emocionais eles são mais abrangentes, eles englobam muita coisa, né? Quando a gente fala alguma coisa de motivador, o que é o otimista e motivador? O que motiva as pessoas? Acho que tem vários aspectos que motivam, então uma junção de coisas, né? Então faz muito sentido estar em primeiro os emocionais, eles juntam vários aspectos racionais para chegar no emocional, né? O que motiva a pessoa pode ter várias coisas, inclusive equipamento pode ser uma das coisas que, de certa forma, ajuda a motivar, né? Então, vários aspectos desse fazem motivar, e a questão da reputação positiva, que eu olho lá, né? As pessoas, elas, para formar a opinião delas, elas buscam a opinião dos outros, né? Então, hoje, cada vez mais, as pessoas têm acesso à informação, compartilhamento, rede social, você sabe o que o outro pensa, isso forma a sua opinião. Vou dar um exemplo, né? Você vai baixar um aplicativo na App Store. Se a nota do aplicativo é ruim, você já vai entrar achando que é ruim. Você já vai, ou não vai nem comprar. Então, a sua percepção já tem um preconceito sobre aquilo de acordo com a opinião dos outros. Então, claramente é muito importante. Então, para mim, tem a questão motivador, que gera várias coisas emocionais e racionais juntas ali. Tem a questão de reputação, que é a opinião dos outros, forma a sua opinião. E aí tem aspectos que são mais objetivos, que são os racionais. Eu vejo assim, quando a gente diferencia a academia tradicional, de estúdios e aulas em grupo, tem uma diferença para mim muito importante, que é a academia, embora a academia possa ter aula de ginástica, tudo, ela é uma atividade um pouco mais individual, um pouco mais individualista. Então as pessoas ponderam os aspectos um pouco diferente. Eu vou colocar aqui, para a academia, principalmente o modelo da Smart, né? A conveniência é muito importante, muito. Então, o cara, como é individualista, para ele pensa no trajeto, o tempo que ele vai demorar para ir lá, aquilo é muito importante, né? Quando a gente fala de estúdio, ela não precisa ser tão... a conveniência sempre é importante, né? Por causa da rotina, a frequência que a pessoa vai. Mas ela é menos importante na atividade individual, né? Você anda uns 5 minutos a mais para encontrar as pessoas, né? Você vai num lugar que as pessoas estão, você andaria 5 minutos a mais para as pessoas se encontrarem, meio que um ponto médio entre as pessoas, que elas fazem um acordo para se encontrar. Então, eu acho que tem aspectos aí que mudam de um para o outro, que se espera de um para o outro também. Quando a gente fala ambiente acolhedor, né? Em estúdio faz mais sentido, né? Porque ele está indo num treinamento em grupo, então ele tem que ser acolhido no grupo, né? Então, outra coisa, o cara vai individual, ele talvez nem tenha essa expectativa, né? De ser... Eu tô generalizando, tá, gente? Claramente tem gente que vai na academia também, tradicional, na Smart, para encontrar gente, mas a gente é mais individual do que do outro. Então, uma comparação aqui, né? Sabe que tem clusters e pessoas diferentes na Smart, com objetivos, nos estúdios também, mas em geral, acho que eu penso dessas diferenças. Complementando um pouquinho o que o Henrique falou do tema do aspecto emocional, né? Eu acho que esses aspectos, primeiro, é um aspecto que você não precisa capex para investir e desenvolver ele. Como que você faz ele? Com gestão, né? E também para garantir que esses aspectos você consiga escalar ele. Escalar é uma coisa, mas escalar com consistência é outra coisa, né? E aí está o grande segredo, você conseguir escalar com consistência atributos emocionais. E parece fácil falando, mas eu diria que é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer e é uma das coisas que claramente criam uma vantagem competitiva. E porque é altamente difícil de você copiar isso, né? E a forma de fazer isso é como? Cultura organizacional, né? É o DNA da empresa. E como que se forma esse DNA? Vem da liderança, né? E a liderança lidera, por exemplo, né, pelas próprias decisões que ela toma dentro da companhia. E essa cultura organizacional ela fica tão forte que muitas vezes a própria pessoa que entra de fora com uma pessoa nova, um novo colaborador, e ela não está atuando segundo aquela norma da cultura organizacional, ela vai ser expurgada pelo próprio colaborador aí. Então essa é a força que você tem que buscar para esses atributos. E, outra vez, eu reforço, é um atributo que não depende de investimento de capex. É gestão, liderança. E é muito difícil fazer, mas é um grande diferencial para qualquer marca. Yeah. I love that. The emotional connection is really depending on every single engagement you have, whether it's your trainer, your front desk, every phone call you make is all about creating those moments of connection. Anything else to add about, whether or not, how
how different the experiences are across the 3 facilities, and how they're expecting different things. Like, again, is that something you see in Brazil? And how does a club operator interpret this? Like, how do you delineate between like a big club versus a studio, and how would you create value? I think you touched on some of that, but is there anything else to add? No? We covered everything? Okay. All right. Well, so let me then share more data points for everybody, because we also interviewed the US-based club operators to say, hey, based on this information, how would you go about addressing and creating those connections, whether it's leadership, or how do I address my staff, or how do I engage with my members? So, so just again, to reiterate, when it comes to the emotional factors, it's more than half of what the members perceived as valuable in their membership. So if you, even if, again, money and time being the same, if you could create little connections with them every single day to make them feel welcome, to make them feel valued, make them feel they belong, there is always, stickiness or retention that comes with that. So so again, I asked the club operators in the US, right? Like, how do you go in about creating personal connections? And we broke it down into 3 different things. If you think about the member journey, and Peter earlier, actually in his presentation, talked about this as well. You think about, first, you have to acquire the member, right? So through sales or marketing, they have to first know about you or think about fitness, or and wanting to actually take the first step in their fitness journey. So that's acquisition. Then there's retention, meaning once they're in your gym, they come to one session. Enrico, you mentioned this earlier. How do you keep them coming back, right? Not just once and done, but how do you keep them coming back even if they don't feel like it? So that's number 2. And then number 3, the area of focus was also, how do you make sure you're also giving your members more value and have them make sure they're spending more money with you, right? So let's break that down a little bit, and then we'll talk a little bit more about data sets. So first was the acquisition. So this is all about sales and marketing. Couple of advices that the US operators kind of provided, which were, number 1, you have to think about the marketing communication that you provide today. Are they in the channels that your consumers are at? So for example, if the Gen Zer, the younger people, the wellness lovers, the casual consumers, and the fitness explorers, they're younger. Guess what? Their channel is not, it's likely social media, right? They're on TikTok, they're on Instagram. It's not the traditional social media like Facebook. I could tell you right now, my younger family members, they're not on Facebook, because apparently Facebook is for old people like me, okay? So you have to go and be where your potential members are. So that's number 1. And how are you addressing and how are you speaking to their needs? And so, again, in your CRM, a customer relationship management software, you should want to think about personalizing your communication, creating different cohorts, and tailoring your sequence of communication to them to make sure you're maximizing your sales and marketing. So that was number 1. And then number 2 on the, there we go. On the retention part, again, Peter talked about this earlier, this concept of cost of acquisition to your lifetime value of your member. If your member can stay 1 extra month per year in your business, what does that mean from a growth and a profitability perspective? So we have to think about and quantify what retention means. So you have to think about, again, how do you use like a rewards program, for example, to create a community of advocates within your membership already. Again, if it's younger people that you're trying to attract, chances are creating a social media referral program or a bring a friend program, or if there's fitness explorers out there, how do you create promotions so that they're not afraid to come in to try your program for the first time, right? So using different tactics and programs to retain them, not just the first time, but keeps them coming back. Again, making them feel safe, not so intimidated about coming into the gym and trying something new.
And then last but not least, it's really about expansion. How do you use technology to get your members to spend more money, right? So now that they're in your facility, how do you get them to subscribe to more services, whether that's personal training, one extra class, or maybe in the case of if Diogo and Edgar's case, maybe it's buying more merchandise or buying additional juice at the juice bar. So, using, or maybe spending more money when they're outside of your facility, using like a mobile app to engage them even where you're not seeing them every single day. So you saw earlier, ABC Evo now has a partnership with somebody like Les Mills, right? Bringing virtual content to your members, even when they're not inside your facility, is a great way to offer more value for them. So these are the top 3 things that the U.S. operator also suggested as maybe some best practices. So one more data point I want to leave with you, and I'll bring it to the panel again. So we did ask again the consumers, what are some of the services that you want, but there's not enough out there, right? So there's demand for these new programming, but there's not enough out there. I'll point to you the number one. Number one is biotech wellness. This is infrared. We talked about this earlier. We think about wellness in terms of laser therapy, infrared, cryotherapy, right? So really about like the biotech. And then there's number 2 is actually spiritual wellness, like guided meditation, make me think more mindful. And those are breath working, recovery, movement, mobility, right? So those are our spiritual. And then tied for number 3 is exercise recovery. So this is actually the infrared and the cryo and the cold. And then tied for 3 is also the services that promote self-appearance. So it could be more of the spa or just sort of a medical type of skincare type of services. And then number 5 is the, actually getting better sleep. I sleep pretty well, actually lately not so much, but people are looking for services to help them sleep better. So these are the top 5 programs that people are willing to spend more money on in the US. There's a lot going on here. Let me come to the group here. Edgar, you have the microphone. So let me ask you the first question. Based on these programming that the US market is looking for, what do you see some of the trends are for maybe Brazil and Latam? Eu acho que é mais ou menos o mesmo. Acho que a grande dificuldade é que assim, os custos de importação desses equipamentos, né? Então, crioterapia, laser, né? A própria recuperação, aquelas cabines, o Cocoon, né? Que tem nos Estados Unidos, né? São muito caros para trazer aqui. Então, mas eu acho que é uma tendência. A gente vê lá fora de estúdios fazendo isso, às vezes academias fazendo isso. Acho que isso é uma coisa que vai acontecer aqui, né? Meditação, sono, você tem a preocupação do composto da prática de atividade física, né? Não é só treinar, precisa dormir bem, precisa recuperar do exercício, né? Isso vai crescer, vai ter uma crescente aqui no Brasil, sem dúvida. Yeah. Felipe, maybe? Yeah. Okay. Yeah, Felipe, go ahead. Complementando um pouco o número 1 de biohacking ou biotech technology, como o Edgar falou, né, a complexidade no Brasil para você fazer uma importação de um dispositivo médico avalado pela Anvisa, eu tenho experiência disso, de trazer equipamentos de eletroestimulação. Então, para isso, a gente tem que ter uma empresa que faz a importação desse equipamento. E mesmo assim, você compara um equipamento que lá na Europa você compra a 8 mil euros, aqui custa 22 mil euros. Né? A parte de custos operativos também, né, é outra complexidade. Ou seja, o modelo de negócio tem que fazer sentido para pagar esse CAPEX, e também o OPEX, às vezes, ele é impactado, ou seja, quanto que é o custo dessa operação, pelo fato que muito dos insumos que você precisa disso também vem de fora. Né? Mas seguramente é uma evolução, vai vir para o Brasil, e aí às vezes a pergunta até que você me fez hoje de manhã, poxa, mas não tem pessoas no Brasil produzindo isso? Né? Para produzir uma tecnologia como essa, no começo tem que ter escalabilidade, tem que ter volume. Né? Mas seguramente o Brasil, com o tamanho desse mercado, vão começar a vir nessas novas tecnologias. Eu sou fã de algumas delas de lá de fora, o Full Body Cryo, que é uma cabine que você entra,
que é uma geladeira a menos 120 graus, né? E você tem um protocolo de 3 minutos, um protocolo de recovery, é uma experiência bem interessante. Eu sei que nos Estados Unidos bastante lugares já tem isso, né? Tem até inclusive só estúdios de full body cryo, você só vai para fazer isso. Tá? Existem outras tecnologias, mas sempre existe essa complexidade de trazer isso via Anvisa, o tema de imposto, e não só isso, também mão de obra, né? E como que vai ser a parte regulatória, né? De quem que vai ser que vai aplicar isso. Então, não é fácil para implementar. Por isso que eu acho que no Brasil tudo chega um pouco mais tarde. Eu tive a experiência de começar business na Colômbia. Na Colômbia, na América Latina, a parte regulatória da Colômbia, por exemplo, a Anvisa da Colômbia se chama INVIMA. E sempre o INVIMA é mais fácil de você registrar os equipamentos. Então, na América Latina, a parte de estética e de medical devices normalmente chega primeiro na Colômbia por essa facilidade. E também a parte de imposto, né? Mas o Brasil é o país continental que é, então tem um grande potencial para essas tecnologias. Eu acredito que eu acho que isso no Brasil é inevitável, né? Tanto quanto nos Estados Unidos, mas eu acho que eu enxergo aqui com uma força um pouquinho maior. A gente vê muito a questão da dor fazendo cada vez mais parte das pessoas que buscam os estúdios ou das pessoas que buscaram Pilates. A gente vê médicos prescrevendo mais esse tipo de coisa. E o mercado da dor é um mercado muito grande, porque a dor gera lesão. Porque se a dor gera ou tensão psicológica, leva a tensão física, que leva a dor, que leva a lesão. Então, na real, eu enxergo que olhar diretamente para essas ações é aumentar o nosso nível de retenção, aumentar o nível de engajamento conforme nos slides anteriores, que é a parte emocional, que é a conexão. E nós, como bons brasileiros, a gente vai se adaptar, porque a gente vai ter salas de recovery caras, que de fato, né, a gente sabe que no Brasil temos uma dificuldade de importação muito grande de produtos bons, e a gente acaba sempre indo muito para produtos genéricos, mas ao mesmo tempo também a gente tem como coisa que a gente vê como Five, que trabalha com tensão, Five Console, como a gente vê a própria yoga, que no Brasil é grande, mas não é. Acho que não chega aos pés do tamanho que é o mercado americano. Então, de alguma maneira, a gente vai desdobrar, porque eu acho que isso é inevitável, porque senão, para mim, uma tendência de a dor e a tensão tirarem muito mais gente do que o normal dos nossos estúdios, porque isso vai acentuar a pandemia. Eu acho que acelerou um pouco mais isso aí. E aí tem um lado criativo nosso de como é que a gente vai criar essas alternativas, sempre que a gente fez com pouco dinheiro, ou quando tiver, como é que a gente faz isso acessível, né? A grande maioria, né? Yeah, I wonder if maybe the answer is not buying necessarily new equipment, but maybe services here that you can offer today right away because your consumers or members may find value in. Like, do you have, for example, in SmartFit, like a meditation class, or would you offer a mobility only session? Are there nutrition programs that you could potentially offer? So are there different things perhaps that does not require heavy investment up front, but you could add today? Curious to get your thoughts on that. Eu acho que tem um tema que está sendo bastante falado aqui, da diferença lá da tecnologia que se usa lá fora para o Brasil, né? Tem uma grande diferença de adoção, que nas mesmas moedas, em real, qualquer coisa tecnológica lá fora é mais barato que o Brasil, e a mão de obra em reais no Brasil é muito mais barata. Então tem muita conta e muita tecnologia que nos Estados Unidos, na Europa, faz muito sentido ser implantada, porque a mão de obra é muito cara, a tecnologia é barata, que aqui não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Você trocar uma pessoa por um equipamento de 100 mil reais, né? Isso não faz nenhum sentido. Então, a equação, eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente olha lá fora, acha que faz sentido lá e traz para cá, a conta financeira não faz nenhum sentido. Então não vale a pena fazer. A gente sempre avalia isso, né? A não ser que a academia, o estúdio, olhe e fale, eu quero ter essa pegada tech, porque é legal dizer, mas assim, sabendo que fizer a conta não faz sentido financeiro, né? Em alguns casos, né? Assim, acho que tem várias coisas que a gente já analisou lá fora para Smart, que a gente olhou e falou, não faz sentido, é mais fácil ter funcionários trabalhando e é isso. Então eu acho que é legal colocar isso, né? Eu quando olho essa pesquisa assim, eu acho que é um lado da moeda, assim, né?
porque eu acho que a gente não pode confundir a questão das pessoas estarem na academia. Eu não tenho visto nas pessoas na academia olhando saúde mental, pensando, meditando. Eu tô vendo o Arnold fazendo sucesso pra cacete aqui. Tô vendo lotado esse negócio. Tô vendo um monte de influenciador, fitness, bombolando. Eu tô vendo bastante desse lado também. Então só pra... Mas eu acho que muita gente entende a importância da saúde mental, dessas questões, e até talvez politicamente correto responder isso. Eu acho que tem bastante coisa para você olhar aí, né? Mas eu não sei se as pessoas também estão... Não, agora não é mais muito estética, agora é saúde mental. Eu tô nas academias, não tenho visto muito isso, mas só pra gente não... Porque olha, essa pesquisa eu não tô vendo muita coisa que eu vejo no meu dia a dia, né? Então acho que tem vários lados da moeda aqui, só pra gente te avaliar, assim. Eu acho perfeito, eu acho que são os clusters. Eu acho que eu estou falando, a gente tem... O Brasil é bem clusterizado, então, de novo, eu acho que eu concordo contigo, isso aqui é talvez uma oportunidade ou uma linha, mas isso não exclui nada do que está acontecendo, porque realmente ele tem muita razão. A gente continua influenciador ganhando com isso. A gente vê esse mercado, o outro lado da estética, ainda muito forte, ou de malhar normalmente, tá tudo certo. Né? Eu acho que é bem isso que está acontecendo, só que a gente enxerga que tem uma oportunidade ali. Para quem quiser diversificar, existem outros caminhos, né? Mas eu concordo com o que ele falou sobre esse aspecto. Edgar, anything to add from a growth? Okay, Philippe, you were going to ask something. Eu acho que assim, tem uma outra tendência que a gente está olhando, pelo menos na TechFit, a gente trabalha com aquele público de 40, 60, né? E esse público, ele está pedindo algo mais do que só atividade física, né? Inclusive até uma coisa que a gente comentou, a parte cognitiva, né? De desenvolvimento cognitivo, que tem muita coisa acontecendo e coisas novas, inclusive que não depende de um capex alto de investimento. Então, assim, é uma visão de futuro, mas eu concordo também com o pessoal aqui que, assim, olhando isso daqui, dizer, pô, isso daqui é um espelho do Brasil, não, né? Mas tem algumas coisas de futuro que a gente seguramente tem que olhar e analisar e ser criativo para fazer isso acontecer aqui com um sentido financeiro, né? Que é o que, no final do dia, paga o investimento, né? Absolutely. So while you have the microphone, Felipe, let me ask you this. Looking at the personas, the value statements, and now the sort of the demand, what are the 3 things you would do differently looking at some of this information? What would you bring back to your team tomorrow? Eu reforçaria a parte do insight dos triggers emocionais, né, para valorizar isso, dizendo que, assim, óbvio, isso foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, porém, seguramente, o que a gente está fazendo está direcionando para o caminho certo, e esses triggers emocionais, a dificuldade de implementação deles, né, e reforçar a liderança do meu time, dos meus diretores, para eles seguirem, né, puxando o time para aquele direcionamento, dessa diferenciação estratégica que não custa nada, mas custa muita gestão, muita liderança e muito exemplo, né? Obviamente também eu acho que é bem interessante, eu venho muito falando com eles do desenvolvimento do tema do biohacking ou do wellness tech ou dessas novas tecnologias. A gente está na TechFit olhando novas oportunidades, né? Mas seguramente o foco da gente, desse público de 40, 60 anos, eu sigo dizendo, apesar de não estar aqui na pesquisa, eu sigo dizendo, é um oceano azul, falando com o Henrico aqui também, né, que também foca nesse público, a visão de futuro é que, assim, 10, 15 anos no Brasil, grande parte dos clientes estarão nesse range de idade, né, e vão provavelmente estar migrando, e a própria academia tradicional vai ter que se adaptar a esse novo tipo de cliente com mais idade e com outras vantagens, né? A gente estava conversando hoje de manhã que você, quando treina com 20 anos, você treina de uma forma. Você com 40 anos, você treina de uma forma totalmente diferente e de 60 anos, você treina de outra forma, né? Então, essa evolução seguramente vai ter e a massa da população vai mover com o aging of population, né? Com as pessoas envelhecendo. Love that. Enrico, you have the microphone. What would be the 3 things you would bring back tomorrow for your team? Eu acho que não sei se consigo separar em 3, mas eu fico com a sensação de trazer para eles confiança. A gente optou por escolher um nicho
E todas as informações que eu tinha sobre esse nicho vinham daquilo que a gente mesmo criou. Como eu venho do mercado de Pilates e a gente criou canais de comunicação, a gente dominava o site, a comunicação, tudo que informação que eu me baseava era daquilo que eu criei. Que eu não conseguia olhar lá fora, há 11 anos atrás ou 15 anos atrás, que o mercado de serviços de atendimento era um nicho importante, que teria uma oportunidade lá. Não seria um mercado, mas uma oportunidade. Então a gente navega no escuro durante muito tempo. Né? A gente opta por ter o método integrado Mormai, misturando o funcional, Pilates, e opta que aquilo vai dar certo, sem que tu tenha uma referência grande lá fora. Então o que eu trago para todo mundo é o seguinte: olha, nós estamos no caminho certo, existe de fato uma oportunidade, o mercado lá fora está enxergando isso agora, mas algo que a gente vem trabalhando e acreditou pelas nossas convicções e pelos dados que a gente leu. Agora o mercado está mostrando que existe esse nicho real e que isso é algo que a gente pode trabalhar. Então eu focaria em uma coisa: se o pessoal, estamos no caminho, a gente precisa agora ter a autoconfiança que estamos no caminho certo e dar valor e se aprofundar cada vez mais nas escolhas que a gente fez. Então acho que eu vejo esses dados de forma muito confortável para as escolhas que a gente fez, né? Right, because your talk earlier, Rico, was actually on data. So you're already using data to help you make some of the decision. Great answer. So Edgar and Diogo, like, what do you think? What are the 3 things you would bring back to the team tomorrow? Eu queria primeiro fazer uma correção, assim, conversando com a história do Felipe. Eu acho que efetivamente vamos dizer, esse 40-60 não está atendido. Mas hoje eu vejo nas academias, tem um monte de dono de academia aqui, quer dizer que essa turma com 40, 50, 60, os próximos 40, 50, 60 vão estar em academia, porque o cara vai treinar musculação. Hoje você pega o médico, o cara fala assim: você precisa fazer musculação, velho. Se você não fizer musculação, você não vai conseguir envelhecer com qualidade. Então eu estou vendo, né, eu treino só musculação, muito menos cardio, muito mais musculação. Eu estou vendo um monte de gente da minha idade que já tinha o hábito da academia treinar musculação. E aí, assim, tem uma coisa que é importante: a gente trabalha muito cultura na Smart, cultura de serviço, né? Todo mundo que passou pela empresa, a história da metanoia, a história do Maturana, a história, vamos dizer, de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas uma coisa, um drive é importante. O que é o mais importante? O mais importante é que o cara não veio lá para passear na Disneylândia, ele veio atrás de resultado. Então, não adianta ter cultura, ser legal, ser bonitinho, lógico, instalação top, alta qualidade, serviço, mas qual que é o processo para entregar resultado? O que você tem que entregar no final do dia, velho? No final do dia, assim, esse cara tem que sair e falar: esse troço aqui está funcionando. Se em 30 dias ele não vê que ganhou um pouco de massa, que ele perdeu um pouco de peso, que ele está se sentindo melhor, ele vai embora. Não adianta você ter ele no 12 meses, 18 meses. Quer dizer, isso aqui não é... A hora que você olha para uma Planet Fitness, 40% dos alunos não vêm há mais de um ano e estão pagando. Porque é um programa de donation. Você parece uma contribuição para a igreja. O cara fala: ó, eu não treino, mas estou matriculado. No Brasil não é essa a realidade. O dinheiro pesa, a mensalidade é cara, né, para a renda do sujeito. O cara fala: eu faço isso aqui porque é importante para mim, que melhora a minha vida e me traz resultado. Então, é reafirmar o que eu sempre falo para o meu time. Qual que é o processo para entregar resultado? Se não entregar resultado, nós estamos mortos. Então, continuar focando na entrega de resultado. Thank you for that. I mean, I think you're absolutely right. The results, because if they don't feel different, they're not going to stick with it, right? And then I think that's where, but how you get there is now becoming personalized. Like results for you versus a 20-year-old me ago, like it's very different. 20 years ago, I was all about muscle gain, right? Now I'm like, I just want to get out of bed without feeling back pain. Like, those are different goals now and different results, right? So I think as we evolve and as we think about different programming, is that people do, like, their goals and results do change, and how do we adapt to that? But you were about to say something. What are the 3 things that you would love to bring back to your team? Eu vou só complementar o que foi falado, ao invés de responder as 3 aqui. Eu acho que equipamento, estrutura é muito importante para o cara comprar, mas para reter não, né? Então, assim,
É exemplo da gente aqui, né? Você compra alguma coisa nova, um carro, um apartamento novo. Você não fica todo dia durante um ano olhando e falando, nossa, que animal esse negócio. Chega um momento que você nem olha, você entrou lá, você não está nem olhando mais. Aquilo lá deixou de ser importante, aquilo lá já passou. Então eu não acho que nas nossas academias você monta o negócio, o cara entra, mas você não dá para imaginar que depois de 6 meses o cara indo 3 vezes por semana, ele tá toda hora olhando, nossa, que animal essa academia. Acho que o cara já acostumou, ele tá... Para reter são outras coisas. Então assim, pô, para vender, beleza, estética, estrutura. Aí depois o cara chega lá, é a questão que o Edgar tá falando, serviço, equipe, que é mais difícil de manter, né? É muito mais difícil entregar aquilo que vai fazer a pessoa ficar mais tempo. É um grande desafio, né? Porque assim, quando a gente fala de cancelamento, acho que a Planet foi a que tem menor no mundo, a mais bem sucedida por outros motivos. Não porque tem processo, é porque é tão barato para o americano, né? Se a gente for pensar em dinheiro, é 1% do salário mínimo o preço de uma Planet. No Brasil, as low cost são 10%, né? Então, acho que o cara, no Brasil, 10% do salário, o cara passou um aperto, cancela. Dói aquilo, o cara olha na fatura. Agora, se fosse 1%, é como se fosse R$10 a academia. Então, pela conversão. Aí o cara não ia cancelar. Então assim, tem a estratégia deles, é uma outra estratégia. O Edgar falou de igreja, doação, é uma outra estratégia. Aqui no Brasil, não. A gente precisa trabalhar a retenção, porque pesa no bolso do cara. Então, uma low cost chega a 10% do salário mínimo do cara, o cara ele vai doer. Primeiro aperto, ou ele parar de ir, parar de motivar, e tem um momento que você perde o aluno. Na hora que ele perdeu a motivação de vez, não tem o que fazer. Tem pesquisa que tem nos Estados Unidos, já foi lá fora, que foi tentar reter o cara. Depois que perdeu, ele antecipou o cancelamento, né? Agora que você me lembrou, vou cancelar. Então, o ponto é como não deixar o cara desistir, né? Então, e aí vem várias coisas, né? Vem a questão do serviço e tal. Eu acho que as pessoas no nosso mercado, para quem é de fora, olha o cancelamento que tem por mês e se assusta, né? Fala, nossa, daqui a 12 meses você não vai ter nenhum aluno. Mas a gente tem que entender que também é normal, né? As pessoas elas vão e voltam, a mesma pessoa vai e volta. Então, ela comentou dos seus objetivos, né? A gente, quando olha os objetivos também, às vezes é a mesma pessoa em momentos diferentes, né? Se a pessoa tá quantos amigos vocês têm, ou vocês mesmos? Tô na época de correr, tô na época de ficar forte, tô na época de sei lá o quê. Então, também tem uma análise de não ser pessoas diferentes, ser mesma pessoa em momentos diferentes. A mesma pessoa faz o projeto verão, fica 3 meses, desencana, vai lá e volta. Então você pega isso, pra gente acaba sendo muito importante a marca e o serviço, né? Porque se a mesma pessoa está indo e voltando, ela pode vir numa academia, fica 3 meses numa outra, na outra ela prova, ela vem, então ela como ela alterna, ela tem a opção de escolher porque ela já foi em outras. Então é muito importante também o serviço, principalmente para o nosso setor, que as pessoas elas vão e voltam bastante. Yeah. So what I just heard is that in Brazil, you work much harder than anybody else to keep your members, is what I heard, right? That's the Brazil way, isn't it? That's the passion. And so with that, I want to wrap up. So what I heard, there are really 4 key takeaways for all of us, right? One is, even though, yes, we heard about the 4 new personas in the US, the key is, how do we find your persona for your business, for your community, right? Find your people, number 1. Number 2, how do you make those connections, right? Different results, different people, is it environment? Figure out how you connect with your members every single day, whether before they become a member or you're trying to get them to come back, right? Find those connections every single day. Use technology, right? There's plenty of technology out there that you already have access to today, especially if you're using Evo, wink, wink. There's different ways of technology can help you engage with your member every single day. And last but not least, I hear this in all the countries we're in. You are in the business of people. You're here because you want to make your community, your members, live a better life. That is a very noble mission. And when we are servicing 38 million members around the world, and you're all part of this community, right? We cannot forget the importance of that human connection, why they keep coming back. It's results, it's feeling connected, is that they want to be their better version of themselves. So that is why we're all here. So again, thank you for everything you have here today. And the last question I'm going to pose in the WhatsApp is, what are the things that you personally will take away here from today? Maybe you do nothing. You're like, that was good. Thank you, Christine and team. That was fun. Nothing for me to do here. Maybe you will find a new way to create a new emotional connection. And maybe you'll find other ways of technology to help your business and so forth. Please vote. Let me know how you plan to change or how do you do things differently
coming out of here today. All right. With that, thank you so much, everybody. I really, really appreciate you spending the time with me today and with this audience. I hope you also had taken away something useful for your business as well. So thank you. Olha, obrigado.